vamos para mais uma questão aqui do ciclo do nitrogênio, apesar que é um pouquinho indireta essa questão, mas bora ver. O comando da questão é dizer quais serão as consequências da utilização dos nanobiofertilizantes na produção de alimentos. Então a gente tem que dar uma lida no texto para saber o que são esses nanofertilizantes, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha e a gente já começa dando a resposta, né? Os nanobiofertilizantes, uma associação entre bactérias motoras do crescimento vegetal e nanopartículas. Então é uma associação desses dois em conjuntos que vão formar os nanobiofertilizantes. Aí vai dando continuidade, né? Têm sido apontados como alternativa para reduzir a degradação ambiental causada pelo uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos em larga escala na agricultura. O uso de nanomateriais potencializa o efeito das bactérias promotoras do crescimento vegetal. Então, o que acontece? Quem já estudou ecologia e já estudou a parte de ciclo de nitrogênio, que é esse conteúdo, sabe que está se referindo ao uso das rizóbios, por exemplo, que são um tipo de bactérias, acho que é assim que se escreve, se está escrito errado aí só corrijam, é um tipo de bactéria que vai fazer associação com as raízes das plantas por uma relação de mutualismo. E elas vão fazer o quê? Elas vão fornecer nitrogênio para as plantas. Então vai fornecer nitrogênio. Aí vocês têm que pensar assim, nossa, por que a planta quer nitrogênio? Por quê? Porque vocês têm que saber bioquímica. Então quando a gente bota para estudar bioquímica junto com ecologia na assessoria, é justamente para você conseguir esses pontos. O nitrogênio vai estar fazendo parte tanto do ácido nucleico, beleza? Como também vai estar fazendo parte, deixa eu só corrigir aqui que tem um bug. Vai estar fazendo parte tanto do ácido nucleico, porque o ácido nucleico é formado pelo quê? Pelo fosfato, beleza? Ligado a uma pentose, aí a pentose é um carboidrato, beleza? Acho que vai aparecer aqui, ligado a também uma base nitrogenada, que é uracila, guanina, citosina. E essa base nitrogenada é onde vai ter o nitrogênio, beleza? E fora isso, vai fornecer nitrogênio por meio também da parte da proteína. Porque os aminoácidos, eles são formados por nitrogênio. Ó, por exemplo, um aminoácido aqui, vou fazer aqui no canto esquerdo. Aminoácido vai ser um carbono, beleza? Ligado a um hidrogênio, ligado a um ácido carboxílico, beleza? Pois é aminoácido, e ligado a um grupamento amino. Então aqui vai ter uma amina. E fora isso vai ter um radical. Então todo aminoácido é formado por esses três elementos aqui, que é o quê? O grupamento amino, o hidrogênio e o ácido carboxílico. Aí esse R aqui representa o radical, que vai ser justamente a diferença dos 20 aminoácidos. Por exemplo, aqui pode ser um hidrogênio. Se aqui for um hidrogênio, a gente vai ter o aminoácido mais simples, que vai ser a glicina. Então, é basicamente isso. Não tem que se aprofundar tanto. Obviamente é bom para quem já está no nível mais avançado. Mas sabe o quê? Que nitrogênio vai servir para formar tanto os ácidos nucleicos, como também as proteínas. Então, tipo assim, é uma molécula muito importante, um átomo, né, muito importante para ajudar no desenvolvimento das plantas. Entende? Aí vamos dar continuidade à questão agora, que a gente está fazendo uma revisão teórica. Isso aqui vai estar junto da revisão. Quando vocês forem corrigir, vocês têm que fazer isso. Ver o conteúdo e vai explicando o que é que tu lembra daquele conteúdo. Entende? Você pode ter acertado a questão, mas se você quiser corrigir ela, você faz o quê? Você pega, vai respondendo o porquê cada alternativa está errada, e além disso, vai pegar e vai colocar o que você lembrar do conteúdo. E vocês vão ver que vocês vão ter que fazer isso muito em questões que o erro foi do tipo C1. Por quê? C1 é um conteúdo simples. Então, às vezes, você consegue corrigir tipo, em 10 segundos. Porque às vezes é só um conceito simples. Entende? Aí, para não fazer uma correção tão superficial, é melhor você expandir. Então, você vê o conteúdo. Qual o conteúdo aqui? Ciclo do nitrogênio. Então, você vai começar a lembrar tudo a ver com o ciclo do nitrogênio. Expande, não fica preso somente na parte da questão, não. Quando for C1, tem que expandir, beleza? Quando for C2, você tem que reduzir.
Então, tipo, C1 por ser simples e mais, você tem que expandir, ainda mais se você já viu o conteúdo. Se você viu o conteúdo, você tem que fazer como se fosse um mapa de ideias. Ou seja, escrever tudo que você lembrar do conteúdo, beleza? Então, voltando. Ele vai perguntar quais são as consequências da utilização dos nanos biofertilizantes na produção de alimentos. Inibir a replicação de rizobactérias? Não, né? Por quê? Porque isso aqui, inibir, é ir contra. Se ele está dizendo que isso vai ajudar no crescimento da planta, no crescimento vegetal, vai ser uma alternativa do uso de fertilizante químico e agrotóxico. Tu acha que esse nanobiofertilizante está sendo produtivo ou não para a planta? Está sendo produtivo. Então ele não vai inibir a replicação de rizobactérias. Letra B. Favorecer o crescimento de fitopatógenos. É ajuda, não é inimigo. Então, tipo assim, não vai ser fitopatógenos. É uma coisa que vai causar bem para a planta. Entende? Letra C. Impedir a absorção pelas raízes dos vegetais. Não, cara. Ó, isso aqui está sendo contra. Você não tem nem saber o conteúdo. Só de você ler aqui, você vai ver o quê? Que o nano biofertilizante é algo positivo. Então, A, B e C já está errada por ser algo negativo. Então, nem tem que saber o conteúdo para responder isso. Por isso é uma questão tipo C1. Letra D. Facilitar a captação de nutrientes pelo vegetal. Correta. O porquê? O rizóbio vai estar mutualismo vai auxiliar no fornecimento de nitrogênio. Por quê? O nitrogênio, na realidade, a maior parte do tempo ele está na forma de N2, ou seja, na molécula gasosa. A maior proporção da nossa atmosfera é do gás nitrogênio. E as plantas não conseguem absorver o nitrogênio dessa forma. Então tem que estar na forma de nitrato, mas a gente vai ver isso. Letra E. Reduzir a fixação de nitrogênio pela rizobactéria. Não, o contrário, né? Então aqui, ó, se você lesse o texto, você ia ver que o nanobiofertilizante é algo positivo. Então, você descartava A, B, C e E por ser algo negativo. Nem tinha que saber, entendeu? Do conteúdo. Mas vamos entender qual o nutriente que ele auxilia. É o nitrogênio. Então, quando a gente vê aqui, ó, é o ciclo nitrogênio, o nitrogênio, majoritariamente, ele vai estar aqui, ó, na forma de N2, de gás de nitrogênio na atmosfera. Só que, tipo assim, a planta, ela não consegue absorver dessa forma. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a fixação. O que é a fixação? A fixação é quando eu vou converter o N2, beleza? Em amônia. Então, quando eu estou tendo essa conversão de N2 em amônia pelas bactérias fixadoras de N2, eu vou estar fazendo a questão da fixação, beleza? Agora, tomar muito cuidado. Por quê? É diferente fixação do N2, que é quando você está transformando o N2, mas veio do N2, veio de um gás da atmosfera, é diferente da amonificação, que é a amonificação. É quando, sei lá, por exemplo, tá vendo esse coelhinho? Um bichinho. O bichinho tem nitrogênio nele. Por quê? Porque ele tem ácido nucleico no DNA dele e no RNA dele, e ele também tem proteínas. Então, quando ele morrer, ele vai entrar em decomposição. E quando ele entrar em decomposição, aí vai ter o processo que vai transformar esse nitrogênio. A gente chama isso de amonificação. Então, algumas questões fazem a diferença desses dois. A amonificação seria quando está tendo uma decomposição que forma a amônia. Fixação do N2 vai ser quando está transformando o N2 lá da atmosfera na amônia. Beleza? Essa amônia, por sua vez, por outro grupo de bactérias, quais são essas bactérias? São bactérias quimiosintetizantes. Beleza? Elas vão pegar a amônia e vão transformar em nitrito. Beleza? Aí a gente chama de bactérias nitrificantes. Mas o nitrito ainda não é absorvido pela planta. Então depois vai ter como é que eu posso dizer? A transformação do nitrito em nitrato. A gente chama essa parte aqui de nitratação, que é quando você transforma o nitrito em nitrato, que é a forma de fato que vai ser absorvida pelas plantas. A assimilação das plantas acontece aqui no nitrato. Ainda tem uma baixa absorção pelas plantas de amônia, mas não é tão assim não. Mas o principal meio de absorção é o nitrato, beleza? Agora acontece, esse nitrato também para continuar o ciclo, porque senão assim tudo ia ser nitrato. Ele às vezes vai voltar na forma de N2, como? Por meio das bactérias desnitrificantes, entende? Então elas vão transformar o nitrato em gás de nitrogênio. Então, tipo, isso é uma forma de você revisar. Então, tipo assim, quando for um erro de tipo C1, não fica preso a tá errada. Por que A tá errada? Porque ela está sendo algo negativo, sendo que o nanobiofertilizante é positivo. Se você não corrige nada, isso é interpretação textual, não está corrigindo conteúdo. C1 é erro de conteúdo básico. Erro de conteúdo elementar. Então, quando você errar isso, você tem que pegar, tem que corrigir conteúdo.
Você pode ter errado isso aqui às vezes por D1, D2, D3, não sei. Aí a correção é outra, mas se o conteúdo, você vai ter que fazer isso. Então você vai ver a questão, vai ver o conteúdo que ela é, ciclo de nitrogênio dentro de ecologia, e vai estudar. E revisa. Então, primeiro escreve tudo o que você lembra, caso já tenha visto o conteúdo alguma vez na vida ou durante o ano. Aí você chega, revisa tudo, para depois consultar um livro, consultar um vídeo, pedir ajuda do monitor, entende? Então, teoricamente, correção de C1 tem que ser feita dessa forma, beleza? Aí, teoricamente, era isso. Eu vou botar as demais, aí vocês vão pegando o ritmo.